Neste vídeo vamos estudar o gráfico desta função. Mas por que exatamente essa com essa forma? Bom, completando os quadrados, qualquer trinômio do segundo grau pode ser colocado nesta forma. A vantagem dessa apresentação em relação ao trinômio do segundo grau é que aqui podemos ver claramente as coordenadas x índice v e y índice v do vértice dessa parábola. Para entrar com essa expressão, vamos criar primeiro um controle deslizante para cada um desses coeficientes, a, x, v, y, índice v. Então vamos selecionar controle deslizante, clicamos na parte branca da janela de visualização para criar o controle deslizante de nome A. Terminamos digitando OK. Novamente, clique na parte branca da janela de digitação e altere o nome desse segundo controle deslizante para x_v. Termine digitando OK. Novamente, clique na parte branca da janela de visualização e altere o nome desse controle deslizante agora para y_v. Digite OK para finalizar. Você pode clicar e arrastar essas linhas para mudar o local do controle deslizante na janela de visualização. Agora que já temos os três controles deslizantes criados, vamos clicar aqui na linha de entrada e entrar com essa expressão. Então nós vamos digitar y igual a x menos x_v ao quadrado mais y_v. Observe que estamos usando os nomes que foram dados aqui para esses controles deslizantes. Termine digitando Enter. Vamos selecionar a ferramenta Mover para alterar os valores dessas constantes. Vejamos. x_v é a coordenada x do vértice da parábola. Então, se a gente alterar apenas o valor deste controle deslizante, a parábola vai se movimentar para a esquerda e para a direita. y_v é a coordenada y no vértice da parábola. Então, se a gente alterar esse parâmetro, a parábola vai subir ou vai descer, efetuando um movimento rígido no plano cartesiano. Podemos movimentar independentemente de cada uma desses parâmetros. O coeficiente A, ele altera o crescimento dessa função de segundo grau. Quanto maior o valor de A, mais rápido essa função cresce e mais fechado é o gráfico da função de segundo grau. Conforme diminuímos o valor do A positivo ainda, mais devagar essa função cresce e mais aberto é o gráfico da função de segundo grau. Quando o A é negativo, a parábola fica côncava para baixo. Vamos agora criar um ponto no plano cartesiano, que é o vértice da parábola. Para isso, eu vou clicar aqui na parte branca para deixar de selecionar qualquer objeto. E vamos digitar na linha de entrada o seguinte. Vamos criar um ponto V igual. Vou abrir parênteses. Primeiro eu preciso entrar com a coordenada x. A coordenada x desse ponto é x_v. Vírgula, agora precisamos entrar com a coordenada y. A coordenada y do vértice é y_v. Fechamos parênteses e digitamos Enter. Observe que o GeoGebra então criou um ponto no plano cartesiano, que é o vértice da parábola. Conforme alteramos o valor dos controles deslizantes, a parábola e o vértice andam de maneira coerente. Vamos agora criar uns segmentos pontilhados que ligam o vértice a cada um destes eixos coordenados. Para fazer isso, eu vou usar um novo comando do GeoGebra, que eu vou explicar agora. Então, clique aqui na linha de entrada, vamos criar um ponto A igual. Bom, a coordenada x desse ponto é a coordenada x de v. Então, vou colocar x entre parênteses v. Vírgula, e a coordenada y dele é 0.
Então observe que aqui x entre parênteses v é um comando. Esse comando x ele devolve a coordenada x de um ponto construído previamente. Terminamos digitando Enter. Foi criado esse ponto A sobre o eixo x. Agora vamos criar o ponto B, que é a projeção do eixo do ponto V sobre o eixo y. Como podemos fazer isso? Ele é o ponto B, então quais as coordenadas dele? A coordenada x é 0. A coordenada y é o y de V. Aqui, y de V entre parênteses é um comando do GeoGebra. Y de um ponto devolve a coordenada y de um ponto criado previamente. Termina a digitação digitando Enter. Agora vamos usar o comando segmento para criar o segmento de A até V e de B até V. Vou selecionar os dois segmentos simultaneamente, botão direito do mouse, propriedades. Vou colocar aqui, vou ocultar o rótulo, estilo, vou colocar um pouco mais grosso, estilo pontilhado. O A e o B, eu vou ocultar o rótulo deles aqui usando esse atalho. Do V também vou ocultar o rótulo, da parábola vou ocultar o rótulo também. E agora podemos variar esses parâmetros, né, para ver então as projeções do vértice sobre os eixos coordenados. Dá um efeito bastante interessante. Para terminar, vamos explicar uma última propriedade da função quadrática. Vamos criar aqui, na linha de entrada, uma outra parábola. Tem a equação y igual a ax ao quadrado. Vou fazer o seguinte, eu vou editar essa, vou colocar uma linha mais grossa um pouco e a cor, digamos, azul. Okay? Então, essa parábola azul, ela tem vértice num ponto genérico do plano, x índice v e y índice v, e essa outra tem vértice na origem. Ambas têm o mesmo coeficiente a. Veja que essa parábola azul é apenas um deslocamento rígido dessa parábola centrada com vértice na origem. Isso demonstra intuitivamente ou graficamente que qualquer parábola no plano cartesiano, qualquer gráfico de uma função de segundo grau, de um trinômio de segundo grau, ele é congruente ao gráfico de uma parábola correspondente com vértice na origem. Se a gente colocar x índice v e y índice v igual a 0, os gráficos coincidem. Então, qualquer gráfico de uma função de segundo grau no plano é congruente ao gráfico da parábola, que tem o mesmo coeficiente a, só que com vértice na origem. No próximo vídeo, vamos continuar estudando funções dependendo de controle deslizante.